tema que a gente vai trabalhar hoje é voltado para a relação conjugal. A gente vai falar de um dos temas da terapia cognitivo-comportamental, que são os erros cognitivos, que a gente trabalha sempre muito no consultório, mas a gente vai falar do impacto desses erros cognitivos, como que eles impactam no relacionamento conjugal. Então, gente, eu vou falar um pouco primeiro sobre os erros cognitivos, a gente entender o que são esses erros, e aí depois eu vou falar de alguns erros no contexto da nossa relação conjugal, tá? Então, olha só, as nossas emoções, elas são diretamente ligadas aos nossos pensamentos, né? Elas sofrem uma influência muito grande dos nossos pensamentos. E tanto as nossas emoções que nós consideramos agradáveis, por exemplo, a alegria, né? Quando a gente fala em emoção confortável, emoção prazerosa, a gente lembra sempre da alegria. Tanto essa emoção prazerosa que pode nos deixar fazer com que a gente tenha comportamentos de motivação, de realização, de execução de tarefas, de incentivo, quanto as nossas emoções mais desconfortáveis, né, aquelas que a gente sente um desagrado quando a gente está experimentando elas, também são influenciadas por nossos pensamentos, que são a tristeza, a raiva, a ansiedade, né, que são essas emoções que podem nos inclinar a comportamentos que não são muito funcionais, né, como isolamento, como julgamento, briga, preocupação, paralisação. Né? E aí o que acontece? Esses pensamentos, os pensamentos que eu chamo de desenvolvedores, que são os pensamentos como, por exemplo, eu consigo, eu sou capaz, eu posso me planejar, eu posso me organizar. Esses pensamentos, eles são chamados de pensamentos funcionais ou adaptativos. E nós temos, esses pensamentos, eles vão contribuir para o alcance das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? E agora, quando a gente experimenta essas emoções mais desconfortáveis, que é o caso da tristeza, da raiva, da ansiedade, de uma forma muito intensa, nós temos uma inclinação muito grande para agir de uma forma muito automatizada, muito rápida, e, consequentemente, a gente tem também os comportamentos, eles acabam sendo conflituosos. Então, não tem muita reflexão, são pensamentos, são comportamentos muito instantâneos. Então, quando isso acontece, provavelmente tem um pensamento aí que é considerado um erro. É um pensamento automático negativo. Né? Então, acontece uma situação que gera na gente esse pensamento bastante negativo, e aí vem uma emoção desconfortável e a tendência muito grande da gente ter um comportamento que não é assertivo. Então, o que são os erros cognitivos? São pensamentos que não condizem com a nossa realidade. E eles nos induzem, eles nos levam a uma interpretação distorcida da realidade. Esses são os pensamentos que são considerados erros cognitivos ou distorções cognitivas. Eles nos levam para uma influência muito forte de comportamentos que não são agradáveis, que não são construtivos, que não nos ajudam no nosso desenvolvimento, né, no nosso crescimento. E eles estão presentes também na nossa relação conjugal. Então, eles impactam de uma forma muito negativa na nossa vida e em todas as nossas relações. E esses pensamentos, esses erros cognitivos, eles não são exclusivos de pessoas com sofrimento mental. Tá? Todos nós, só é uma experiência comum a todos nós, não necessariamente tem que ter um transtorno de personalidade, não tem que ter uma depressão, um quadro depressivo grave, um transtorno de ansiedade, não, é comum a todos nós, então eu acho importante dizer isso porque isso nos tranquiliza, e aí, né, é importante a gente saber também que tem forma muito favoráveis de a gente lidar com esses pensamentos. Tá? Então, me ajuda a pensar aqui, na relação conjugal. Será que esses erros cognitivos, eles vão causar problemas ou eles vão ser ali uma oportunidade de comunicação? O que vocês acham? Alguém arriscaria aí um palpite?
Será que na nossa relação conjugal os erros cognitivos eles vão ser problemas sempre? Será que a gente pode fazer disso uma oportunidade de comunicação? Criar um espaço para o diálogo? Qual das duas? As duas, né, gente? Eu acredito que tanto pode ser problema, quanto pode ser oportunidade de diálogo, de comunicação. Mas aí vai depender de uma escolha. Qual que eu escolho? Qual que eu escolho desses dois? Né? Qual é a escolha que eu vou fazer? É manter os problemas que são gerados a partir desses pensamentos, desses erros cognitivos? Ou eu escolho fazer disso um espaço de diálogo, de comunicação, de conexão com o meu parceiro? Porque a tendência desses erros é fazer com que a gente realmente viva sérios problemas. Eles podem desencadear brigas, desentendimentos, conflitos. Eles criam uma desconexão entre o casal. Eles têm uma chance muito grande de fazer com que o casal se afaste, né? Que os membros do casal se afastem um do outro. E eles tendem a perdurar, gente, a permanecer por muito tempo. Às vezes uma situação que aconteceu 10 anos atrás, quando tem um erro cognitivo forte, persistente ali, vindo, né, de acordo com aquela situação, a probabilidade é da gente carregar isso, ter ressentimentos, a gente colocar uma culpa no outro, né, responsabilizar o outro por aquela situação. Então, definitivamente, a gente ir pela via do problema é muito fácil, né? E assim, esses erros cognitivos, o que acontece na maioria das vezes é que eles não estão aqui na nossa consciência, tá? Eles estão lá no pré-consciente e a gente precisa de um exercício muito simples que eu posso fazer com vocês aqui na live que eu posso sugerir para vocês, tá? Mas que demanda um pouco de esforço mental, requer um pouco de dedicação, tá? E treino, ou seja, né, uma constância. A gente tem que estar disposto a fazer esse exercício diversas vezes, toda vez que acontecer uma situação que eu percebo que eu desencadeei ali, né, que eu criei ali, desenvolvi um pensamento automático negativo, um erro cognitivo, tá? Mas é um exercício simples, eu vou fazer ele aqui com vocês, mas eu preciso fazer essa escolha. Qual é a minha escolha? A minha escolha é manter o problema, a briga, né, a desconexão, ou eu posso fazer disso uma oportunidade de comunicação, de aproximação, de união, de buscar junto com o meu parceiro, com a minha esposa, com o meu esposo, de buscar junto ali uma solução, de buscar um novo caminho, né, a gente chama muito de flexibilidade cognitiva, esse trabalho que a gente faz, de desafiar o pensamento, de pensar, de buscar as evidências, para a gente não ficar só naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está muitas vezes ali selecionando e que é algo negativo, algo que não contribui, que não ajuda realmente na nossa relação, né? Então, o que acontece? Eu selecionei alguns erros cognitivos que são muito comuns. Ei, Camila! Ah, falou que ia estar aqui comigo e chegou, né? Para me dar uma força. Sirlene, sejam todos bem-vindos, viu, Marleide? Então, gente, para a gente criar uma oportunidade de diálogo, a gente evita, né, muitos problemas, a gente evita esses ressentimentos que faz tanto mal para quem tem, né? A gente sabe que o ressentimento faz mal para quem? Para mim, para o meu relacionamento, às vezes isso é estendido para a família, reflete nos filhos. Então, a gente tem um esforço mental para fazer o exercício de descobrir que pensamento é esse e de buscar uma flexibilidade, um caminho diferente, e que a gente vai ter ganhos aí gigantescos no nosso relacionamento, na nossa vida, no relacionamento conjugal, e se estende para as outras relações da nossa vida. Então, olha só. O primeiro erro que eu quero trabalhar aqui com vocês é um erro muito comum, é possível que vocês até já tenham escutado falar, porque eu na clínica trabalho muito esse erro, seja casal, seja individual, atendimento, seja quem está namorando, quem já é noivo, porque ele é muito comum, ele acontece muito. Chama leitura mental ou telepatia. Quem aí já ouviu falar? Ele é muito comum nos nossos relacionamentos. O que é leitura mental ou telepatia? É eu acreditar que eu sei o que passa na cabeça da outra pessoa.
eu acreditar, eu tenho uma certeza de que o que está passando na cabeça dele, o que ele está pensando, eu sei. Nós temos um costume, nós temos esse hábito de ter certeza de que a gente sabe o que o nosso esposo está pensando, ou o que ele pensou, por que ele agiu daquela maneira, por que ele fez aquilo do jeito que ele fez. Nós temos um hábito muito frequente de fazer isso. E aí o que acontece? A gente cria uma expectativa de que aquilo que eu estou pensando, que ele pensa que ele vai fazer por mim, vai acontecer. E quando eu crio essa expectativa, essa convicção de que ele vai fazer aquilo que eu estou esperando que ele faça, e quando isso não acontece, o que acontece? Eu me frustro, eu fico triste, e eu corro um risco muito grande de cobrar dele, de ir com tudo em cima dele, fazendo uma cobrança, sendo que ele nem sabia que eu estava pensando que ele estava pensando isso. É importante a gente lembrar que a gente não tem bola de cristal. E o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso parceiro, nossa parceira, também não tem. Ninguém tem bola de cristal, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Supondo que eu estou numa fase agora que eu estou estudando muito, então eu tenho uma lista de livros que eu quero adquirir, e aí eu crio aqui uma expectativa de que no dia do meu aniversário meu esposo vai me dar alguns desses livros de presente. Só que eu não comunico isso pra ele, eu fico com isso aqui na minha cabeça. Não, ele tá vendo que eu tô estudando e tudo, então meu aniversário tá chegando, ele vai me dar de presente alguns desses livros, pelo menos se não me der todos, né? Então, quando eu coloco isso na minha cabeça, eu tenho certeza de que ele tá sabendo o que eu quero ganhar, eu vou nutrindo isso, e a probabilidade no dia do meu aniversário, ele chega e me deu lá um vestido bonito e me deu flores. E aí eu olho para aquele vestido, né, e penso, poxa vida, será que ele não viu que eu tô cheia de vestido? Será que ele, né, não viu que dessa vez meu foco é os estudos e que eu gostaria de ter ganhado os livros? O que acontece? A gente acaba ficando triste, ficando frustrado com isso, e a gente nutre um pensamento de que, por exemplo, eu posso ficar pensando que ele não repara em mim. Ele não repara em mim porque ele não está vendo que agora eu estou estudando bastante, que agora eu quero esses livros. Quando eu crio esse pensamento, ele não repara em mim. Então a probabilidade de numa primeira oportunidade eu trazer isso para ele de um jeito que não é assertivo é muito grande. Então, como é que eu vou criar aqui uma oportunidade de comunicação? A gente bem que gostaria, né, gente? A gente fica com essa coisa, a telepatia deve ser uma coisa, né? A gente fica com essa coisa de que, vai ser gostoso, porque eu não vou falar nada e ele vai me surpreender. Quem não gosta de surpresas agradáveis? Todo mundo gosta e a gente acaba criando isso na relação conjugal. Mas é importante a gente ter essa consciência de que isso nem sempre vai acontecer, pode acontecer. Às vezes a sintonia da gente tá tão em alta que você pensa, esse exemplo que eu vou dar para vocês aconteceu comigo, você pensa em laranjas e de repente o seu esposo chega do trabalho com uma sacola de laranjas. Mas não é porque, é muito mais porque ele, ao sair de casa, viu que faltava laranja na fruteira, ou porque ele passou no mercado e viu que tinha uma oferta das laranjas, do que ele parou para pensar, nossa, a Elaine tá pensando que eu vi lá, ela sabe que tá faltando laranja, ela quer que eu leve as laranjas para casa. Não é, gente, da adivinhação, não tem adivinhação. Né? É muito mais de uma evidência de ele ter visto ali que não tem, que faltou em casa, do que, né, aconteceu. Eu comentei com ele, falei, nossa, eu tava aqui pensando, desejando que chegassem umas laranjas, porque as nossas acabaram, e de repente você me chega com uma sacola de laranjas. Acontece, e é gostoso quando isso acontece. Mas isso não é uma regra, e isso é raro de acontecer. Tá? Então, como que é que eu vou criar uma oportunidade de comunicação? Eu preciso dizer para ele, de forma clara, o que é que eu quero, o que é que eu desejo. Tá? Por quê? Porque se eu fico ali jogando algumas indiretas, talvez, né, a gente tenha o hábito de jogar umas indiretas, de deixar assim, meio que no ar, né, o que eu quero que a pessoa faça, o que eu quero que a pessoa me dê, mas não é suficiente, gente, não é suficiente para que isso aconteça, tá? Então, se tem algo que eu desejo que ele faça por mim, é importante que eu convide para uma conversa, que eu coloque isso para ele, olha, esse ano eu estou estudando bastante, então eu gostaria de ganhar algum desses livros aqui, o que você acha e tal, né? Então, assim, a gente cria
uma ideia de que porque nós nos conhecemos há algum tempo ou há muito tempo, né, a gente conhece muito um do outro e por me conhecer bastante, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer que vai me agradar. Agora, seria interessante também se nós pensássemos que o fato de a gente estar junto há algum tempo ou há muito tempo me dá a liberdade, me dá a abertura de eu comunicar com ele, com ela, de eu conversar de uma forma clara, de uma forma transparente, de eu comunicar esse meu desejo, isso que eu gostaria que ele fizesse. Né? Então, se aconteceu, e se já passou, se já aconteceu, e eu fiquei por aqui, né? E eu não gostei. E aí eu acabo cometendo um outro erro cognitivo, porque eu acabo focando tanto naquilo que para mim foi negativo, que eu esqueço de agradecer, que eu esqueço de ficar feliz com o vestido e com as flores, né? Eu acabo desconsiderando aquilo dali, tá? Então, eu penso que um pensamento positivo, né? Um pensamento que vai nos ajudar, um pensamento, na verdade, funcional numa situação como essa, é se já aconteceu eu chegar e falar do fato, e falar da minha expectativa, do meu desejo, e se tá para acontecer para situações futuras, eu tenho pelo menos a consciência de que se eu não falar, ou se ninguém falar, eu corro esse risco de não ser atendida nessa minha necessidade, nessa minha demanda, tá? Um outro erro cognitivo que eu quero trazer aqui para vocês é o erro da supergeneralização. O que é a supergeneralização? Acontece quando eu crio ali uma interpretação muito radical, muito além do que aquela situação que aconteceu, e eu generalizo isso para todas as situações semelhantes àquela. Então, a gente geralmente usa palavras como sempre, tudo, nada, ninguém. A gente generaliza. Sabe quando a gente fala assim, você nunca repara em mim? Nunca. Sabe? Então a gente super generaliza. Por quê? Porque em alguma situação a gente viu que ele não deu conta de falar como é que eu tava, e eu falo, você nunca repara em mim. Tá? Então a super generalização, eu quero dar aqui um outro exemplo para vocês, que é o seguinte. Vamos pensar numa situação em que você coloca você se arruma para sair com ele, para ir na casa da família. A gente vai na casa de algum familiar, e aí nós estamos juntos lá, tá todo mundo, tem mais, né, tem mais gente da família, e aí de repente ele faz um comentário a seu respeito, ou ela faz um comentário a seu respeito, e você não gosta. E você se sente envergonhado. Você não gosta daquilo dali. E aí, quando essa situação passa, você fica com um pensamento, nutrindo um pensamento de que ele sempre vai te envergonhar. Toda vez que a gente estiver numa reunião de família, eu vou passar por isso, eu vou ficar triste, ele vai ter esse comportamento, ele vai, né, vai me envergonhar, vai falar alguma coisa ali que me deixa super fora de mim, que me deixa me sentindo um peixinho fora d'água. E com esse pensamento, né, de eu generalizar essa situação para todas as situações que acontecerem semelhantes a essa, e o que eu vou fazer? A probabilidade, se eu mantenho um pensamento desse, é de eu ficar triste toda vez que tiver que reunir em família. Aí eu vou já começar a pensar que isso vai acontecer, eu fico triste e eu posso vir a evitar essas reuniões, a evitar, a me isolar, a preferir não ir. Vai sozinho, não vou não. Né? E sem comunicar isso para ele, sem dizer isso a ele. Qual que é a oportunidade de comunicação aqui, de diálogo? O que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Se aconteceu uma situação dessa, né? A gente estava ali numa reunião de família, uma coisa que é tão comum de acontecer e que a probabilidade de acontecer muitas outras vezes é muito maior, eu convidar para uma comunicação não violenta. Lembra da comunicação não violenta? Eu vou relatar o fato, eu vou contar tal como aconteceu, e eu vou dizer da minha emoção, da tristeza que eu senti, ou talvez da vergonha que eu passei. Eu vou dizer e vou comunicar como é que eu gostaria que fosse. Como que eu gostaria que fosse nas próximas reuniões. Como que eu gostaria que ele me tratasse. Tá? Então, a oportunidade de comunicação, a dica é essa.
Um outro erro que eu quero trazer aqui para nós, que acontece geralmente nas nossas relações conjugais, é chamado declarações deve ou tem que. São declarações imperativas. Ele deve manter o tanque de combustível do carro cheio. Ele deve manter. O dia que eu chego lá e ligo o carro e vejo que o negócio está na reserva, eu já começo a sentir raiva. Essas locuções imperativas, deve, tem que, elas são muito características da emoção da raiva. Tá? Toda vez que eu tiver esse pensamento, eu vou sentir raiva, é uma espécie de indignação, eu fico indignado, eu fico ali achando que é um desrespeito. Poxa vida, vai lá e usa o carro e aí deixa pra mim desse jeito? Deixa aqui na reserva? Né? Eu acho que isso é uma afronta e isso acaba conflitando com uma regra que eu tenho. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho pensamentos que têm essas locuções imperativas, essas declarações imperativas, deixa eu dar outro exemplo aqui. Ela tem que contar história todas as noites para as crianças antes delas dormirem. Ela tem que manter a casa organizada todos os dias e comida pronta para quando eu chegar do trabalho eu poder descansar num ambiente tranquilo, arejado, limpinho, higienizado e a minha comida está pronta porque eu chego com fome do trabalho. O que acontece quando eu tenho esse tipo de pensamento? É como se eu estivesse criando uma obrigação para o outro cumprir. Né? Como se eu estivesse criando uma ordem. As declarações imperativas, elas são ordens. E funciona, gente, é funcional, ordens, numa relação conjugal no tempo atual? Hoje isso funciona? Talvez funcionasse, era um modelo, né, do tempo aí dos nossos avós. Mas hoje isso não funciona. Eu viver num relacionamento como se o outro tivesse que me obedecer, né? Eu mando, você me obedece, eu ordeno e você me obedece. Isso não é sustentável, não é uma relação sustentável na atualidade. Vamos combinar que não tem como. Então, qual que é a dica nessa situação? Como que eu vou criar uma oportunidade de comunicação, de diálogo, de conexão numa situação dessa? Quando eu perceber que eu estou criando um pensamento ali de que é uma ordem para o outro, de que ele tem que fazer desse jeito, de que ele deve fazer desse jeito, eu posso substituir esse pensamento, essa frase impositiva, por um pensamento mais razoável. Então, o que eu vou pensar? Eu gostaria que ele mantivesse o tanque de combustível do carro abastecido. Ou pelo menos eu gostaria que ele me comunicasse quando estivesse já chegando na reserva. Toda vez que a gente fizer esse exercício de reformular essa frase, sabe? Tirando o deveria e chegar para a pessoa e conversar isso com ela, eu gostaria que você contasse história para as crianças toda noite antes delas dormirem. Quando a gente traz essa flexibilidade, quando a gente transforma essa frase, primeiro que a gente vai lidar melhor com essa raiva que a gente sente, com essa emoção desconfortável que a gente vai experimentar, e segundo, que a gente vai criar muito mais condição dessa pessoa até ter empatia, dela até se colocar no meu lugar, uma vez que eu estou fazendo um pedido, uma vez que eu não estou impondo, uma vez que eu não estou cobrando, uma vez que eu não estou colocando aquilo ali como uma ordem para ela cumprir. Tá? Então a dica nessa situação, a oportunidade de comunicar, de conectar nesse caso, é fazendo essa troca. Tá? Em vez de usar deve e tem que, usa eu gostaria e fala de você. Fala na primeira pessoa, eu gostaria que fosse dessa forma, que você fizesse desse jeito, nessa situação. Tá? Outra situação, outro pensamento, que é um erro cognitivo que é comum nos relacionamentos, é o pensamento tudo ou nada. É o famoso 8 ou 80, super inflexível, né, gente? A gente vai de um polo ao outro, então nós estamos falando de extremidades. No pensamento tudo ou nada, 8 ou 80, a gente não considera o caminho do meio. A gente não pensa que tem ali, que tem degradações ali até chegar de um polo ao outro, tá? Que tem um espaço ali, que tem um caminho ali. Então eu quero trazer para vocês, como se fosse assim, ó, ou tá certo ou tá errado,
Ou é tudo ou é nada, como diz o próprio pensamento. Preto ou branco, bonito ou feio, bom ou ruim. Vai de um polo ao outro, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A mulher se arruma toda e aí chega pro marido e pergunta pra ele: o que você achou? Tô bonita? Como é que eu tô? E aí ele vai e dá a resposta, né? Perguntou. E aí o esposo vai e fala: olha, tá muito bonita, sim, mas eu não gosto desse sapato. E aí ela já começa a entender, a interpretar que ela está toda desarrumada, toda feia, ou eu não estou nada bonita, ou estou toda desarrumada, ou eu não estou nada bonita. Percebe? São polos, são extremidades. Ele só falou do sapato. Ele não falou do vestido, ele não falou da maquiagem, ele não falou dos acessórios, ele não falou de mais nada, ele só falou do sapato. Mas em função desse pensamento tudo ou nada, ela vai e leva para um polo ou para outro polo. Ela leva para uma das extremidades. E aí ela pode desenvolver um pensamento que é: ele me achou toda desarrumada. Ou ele me achou nada arrumada. E se ela desenvolve esse pensamento, pode ser que ela fique chateada com ele, porque a expectativa que ela criou foi outra, mas na verdade é o pensamento dela que não está sabendo perceber que ele fez elogio a todo o resto. Tá bonita, sim. Ele só a questão do sapato, que ele trocaria, que ele talvez não se agrada daquele sapato. Como que é a oportunidade de comunicação nessa situação? Vamos ver o que ela pode fazer? Ela pode, né? Ele falou do sapato, então ela pode questionar as outras coisas. Mas e a maquiagem? Tá legal? Você gostou? A roupa? A roupa, tá legal? O que você achou dessa roupa? O que você achou do meu penteado? O que você achou dos acessórios? Ela pode questionar numa situação dessa, a gente pode, pra gente ter algo ali mais evidente, né? Já que a gente está na dúvida, é melhor a gente questionar, a gente criar uma oportunidade ali de diálogo, de comunicação nesse sentido, do que eu ficar ali no tudo ou no nada e ficar mal com ele e ficar mal com essa situação. Tá? Outro que eu quero falar com vocês é maximização do negativo, outro erro cognitivo, distorção cognitiva, e minimização do positivo. Então, como que é isso? Acontece uma situação em que eu vou elevar, né? Eu vou superestimar aquilo que é negativo, eu vou colocar ele muito em evidência, meu foco fica muito grande naquele lado negativo da situação. E a parte boa, o positivo, eu nem percebo esse positivo direito, né? Ele foge à minha percepção, eu fico cega para esse positivo. Então, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Vamos pensar numa situação que é o seguinte. Esse exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo, inclusive, da clínica que uma paciente trouxe para mim. Ela falava assim: Elaine, meu esposo, minha filha tem 6 anos e ele nunca deu um banho nela. Mas um belo dia, ele resolveu, ele falou: vou dar um banho na menina, né? Falou o nome da menina, vou dar um banho nela. E ela, feliz da vida, né? Nossa, que bom. Chegou a hora que ele vai dar esse banho nela, né? E quando a menina chega na sala, né? Depois do banho, passou pelo quarto, a menina chega na sala, o cabelo da menina, que é grande, bonito, tava lá todo despenteado. E ela falava comigo indignada porque esse cabelo não tava penteado. Mas, gente, a primeira vez que ele dá um banho na criança e ele não penteou o cabelo? Como assim? É óbvio que tem que pentear o cabelo. Né? Ele devia ter penteado esse cabelo dela, tem mais de um erro cognitivo aí, né? Devia ter penteado. E aí ela fica tão focada na questão do cabelo, que eu fui fazendo um exercício com ela, falei com ela, tá, foi a primeira vez que ele deu banho? Foi. Ele deu banho? Deu. Ele vestiu a roupa? Levou no quarto? Vestiu a roupa. Calçou o chinelo? Calçou o chinelo. Ah, o cabelo estava lavado, então além do banho ele lavou o cabelo, porque cabelo de menina nem todo dia lava, né, gente? Lavou o cabelo. Então, vamos ver essas evidências aqui. O que ele fez, afinal de contas? E ela foi listando as evidências de tudo que ele fez. E o que ele deixou de fazer nesse banho? Ele deixou de pentear o cabelo.
E aí ela se deu conta de como que ela maximizou o negativo e minimizou o positivo, que tinha evidências. Muitas evidências, aliás. É claro que ela tinha criado uma expectativa de acordo com todo o tempo que tinha, né, que ela esperava por isso. Então, na cabeça dela, ela foi imaginando que ele ia chegar com a criança, né, toda bonitinha, de tiara no cabelo, cabelo penteado e tudo. Mas é um exercício, gente, que quando a gente percebe que é possível fazer dessa forma, a gente vê que tem uma solução e que dá para conversar. E aí, qual foi a oportunidade de comunicação? Ela disse para mim, Elaine, então é uma oportunidade de comunicação? É uma oportunidade de comunicação, claro. Então, quando ela percebe o positivo, o que ela faz? Aí ela tem condição de agradecê-lo. E quando a gente agradece na relação conjugal, a gente cria um espaço para esse outro, até a gente reforça para que ele nos agrade mais, né? Porque a gratidão tem esse poder. Ei, Marcilene, obrigada. A gratidão tem esse poder. Então, se ela vai lá, se ela agradece, né, e ela explica para ele, olha, foi muito bom, né, você fez isso, 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 eu só senti falta de pentear o cabelo. Então, da próxima vez, se você lembrar, você penteia o cabelo também? Né? Então, é uma oportunidade, gente, de conexão mesmo. Eu vou contar um caso aqui para vocês, de uma outra situação da clínica, que a paciente dizia o seguinte: eu tô com muito medo, eu tô aqui, ela estava grávida de gêmeos, já tinha uma criança maiorzinha, de 3 anos, e ela estava grávida de gêmeos e ela me dizia que estava sozinha. Meu marido tá desconectado de mim, ele tá longe de mim, ele não tá nem aí pra gravidez. Olha o pensamento negativo, olha o pensamento distorcido que ela foi criando. Por quê? Porque ela queria mais, ela queria que ele estivesse mais próximo, mais carinhoso. Mas ele estava comprando as coisas para o bebê, ele estava conversando com a filha mais velha a respeito da chegada dos irmãos. E quando ela fez um acordo comigo, né, ela combinou ali de convidá-lo para uma conversa, para uma comunicação, para um diálogo, e ela abriu isso para ele, quando ela conversou com ele, contou isso para ele falou com ela que ele compartilhava do mesmo medo. E ele disse para ela, eu também tô com medo. São 2 crianças, não por questão financeira, mas por questões de como que eles iam lidar com os gêmeos, tendo já uma criança de 3 anos, como que ia ser isso? E ela chegou para outra sessão feliz da vida, conectada com ele. Por quê? Porque mesmo que fosse um medo, eles uniram esse medo. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. A garganta falhou. Coisas do ao vivo, né? Ei, Geórgia. Gente, a garganta falhou. Faz parte. Vai voltar. Obrigada, gente. Obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Ai, ai. Faz parte, né? Vulnerabilidade tem dessas coisas. Delícia ter vocês aqui comigo. Obrigada mesmo. O clima tá muito seco, verdade. Tomar muita água, né? Ainda bem que eu trouxe uma água. Nem toda vez eu trago. Dos exercícios de fono, das sessões e das lives. Aê, Marcilene, muito bom. Vou colocar isso mais em prática, viu? E dá-lhe vitamina C, né, gente?
Então, gente, para dizer do como que a comunicação nos conecta, é muito importante que a gente consiga transformar esses erros, porque eles fazem parte de todas as nossas relações. E na relação conjugal, quando a gente consegue perceber isso e mudar, é muito bom. Cristiane chegou aqui agora. Olha só, eu falei com vocês que tem um exercício muito simples e que ajuda bastante para a gente ir fazendo aí, buscando um pensamento alternativo nessas situações. Então, olha só, o exercício é o seguinte: você vai registrar a situação que aconteceu. Boa noite, querida. Você vai registrar o fato que ocorreu. Qual foi a situação? Foi um de leitura mental, que eu gostaria que ele tivesse me dado os livros ao invés das flores. Então, você vai registrar isso. Essa técnica chama RPD, Registro de Pensamento Diário. Você vai colocar a situação. Tem alguém aqui que está fazendo o desafio 30 dias da cognitiva? Quem está fazendo o desafio 30 dias já conhece esse exercício, que ele já entrou lá no nosso desafio, já foi tema de um dos dias. Coloca a situação. Você vai depois registrar qual foi o pensamento automático que você teve. O que você pensou naquela situação? Pode ser que você encontre dificuldades, porque, como eu falei, o nosso pensamento ele não está no campo da consciência. Por isso que a gente precisa fazer o exercício. Um pouquinho de esforço mental para fazer com que ele venha à nossa consciência. Tá? Então, você vai buscar o que você pensou naquela situação ou o que você pensa quando isso acontece. Em seguida, você vai registrar a emoção que você teve. O que eu senti? Tristeza? Raiva? Ansiedade? O que foi que eu senti? Vergonha? Que entra ali na ansiedade. Depois de registrar a emoção, você vai registrar o que você fez, que é o seu comportamento. E aí uma perguntinha que não pode faltar é: qual é a minha meta nessa situação? Nessa situação que você registrou, que meta que você tem? É de comunicação com ele? É de diálogo com ela? É de aproximação? Qual que é a meta que você tem? É de compreender por que fez aquilo? É de entender o que passou na cabeça dele quando ele fez aquela atitude, quando ela agiu daquela forma que ela agiu? E aí você vai perguntar: esse pensamento que eu tive lá, né, o pensamento negativo que eu tive, ele me ajuda a alcançar essa meta? Me ajuda a compreender? Me ajuda a criar conexão? Ou ele me atrapalha? E aí, na maioria das vezes, a gente percebe que é um pensamento que não ajuda, que está totalmente fora da nossa meta, que nos desconecta dessa pessoa, do nosso parceiro, da nossa parceira. E aí a gente vai criar um pensamento alternativo. Um pensamento que me ajuda a alcançar essa meta, que me ajuda a compreender, que me ajuda a criar conexão. Tá? Então eu vou sugerir que vocês façam essa técnica, que é o registro do pensamento, da situação que ocorreu, e colocar uma meta para essa situação. Se vocês tiverem interesse, a gente tem esse arquivo, eu posso mandar para vocês. Pode me mandar aqui no meu direct, é Elaine Novaes, psicóloga. Não, é psi.Elaine Novaes. É porque eu mudei recentemente. É psi Elaine Novaes. E aí é só me mandar. Ou mesmo aqui no direct da clínica, eu acredito que muitos de vocês também já têm o telefone da clínica. Tá? A gente tem esse material impresso lá, a gente pode mandar. Pode mandar um direct pra gente, que a gente manda esse material pra você, viu, Eliette? E a gente tem também essa lista de erros cognitivos, porque eles estão classificados. Existe uma lista muito grande, existem, né, muitos outros erros cognitivos, a comparação, o perfeccionismo, todos esses causam um impacto negativo para as nossas relações conjugais. Tá? E é importante, quando a gente consegue trazer essa consciência, quando a gente fala: opa, errei, foi um erro cognitivo, o que a gente faz? A gente tem condição de transformar, a gente tem condição de mudar isso. Gente, o que ajuda muito é a empatia sempre, né? É a gente tentar se colocar no lugar dessa outra pessoa. Então, pode mandar uma mensagem, viu, gente, no direct aqui da clínica mesmo, falando que participou dessa live e que gostaria de ter. Tem o nosso contato também aqui na bio, sabe? Ali na página inicial tem o contato da clínica. Só falar que eu falei que a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Para fazer esse registro. E a lista também de erros cognitivos, se vocês quiserem, para vocês darem uma lida, perceber quais são esses erros que mais acontecem aí na relação conjugal de vocês,
tá? Olha, o meu, eu confesso que agora me fugiu o nome aqui. Tenta aí, ver se você consegue. Elaine Novaes Psi. Me ajuda aí, gente. Eu não recordo qual que é o meu agora, não. Sumiu aqui, esqueci. Elaine Novaes Psi ou é Psi Elaine Novaes? Era ela Novaes Psi, então acho que é Elaine Novaes Psi. É isso mesmo. Pode mandar tanto no meu direct quanto no direct da clínica, tá? Ou mesmo mandar uma mensagem pro WhatsApp. A lista a gente pode disponibilizar também, tá? Empatia ajuda sempre. Pensar que essa pessoa, ela não escolhe fazer isso comigo, ela não faz, ela não toma essas atitudes porque ela quer me fazer mal, porque ela quer me ver triste, porque ela quer me ver infeliz. Não é, gente, a não ser que seja realmente um relacionamento abusivo, em que essa pessoa, né, ela tem realmente um problema ali com a personalidade. Agora, na maioria dos casos, não é. Pode ser ali um comportamento aprendido, algo que foi internalizado, então ela acaba repetindo isso, tá? E se a gente olha se a gente tem esse olhar, se a gente entende que não é porque quer me afetar, quer me atacar, quer me fazer mal, a gente cria essa possibilidade de conexão. Viu? Gente, eu concluí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Quero agradecer muito, mas é muito mesmo a presença de cada um de vocês aqui, principalmente por terem aqui a empatia, eu senti aqui, viu, gente? Senti aqui a empatia de vocês aí no momento aqui que a garganta falhou, tá? E eu espero que vocês possam mesmo transformar aí, fazer essa alteração, essa mudança desses erros cognitivos na relação conjugal, para que a gente tenha mais espaços de comunicação, de diálogos, de conexão com essa pessoa que é importante para nós, né? A gente escolheu essa pessoa, não foi à toa, né? Então vamos cuidar aí das nossas relações. Um beijo. Gigi, obrigada, amei ter você aqui, amei ter todos vocês aqui, gente, é sempre um prazer muito grande, continua aqui com a gente. A Renata vai fazer uma live sobre depressão na quinta-feira, que com certeza vai ser muito boa. Um beijão pra vocês, tá? Tchauzinho!